E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fontinelli aqui. Estamos aí hoje para mais uma aula de biologia, certo? Hoje, pessoal, nós vamos começar o estudo de polialelia alelos múltiplos, tá? A polialelia alelos múltiplos é o último conteúdo da primeira lei, último não, o antepenúltimo, é o último mesmo, tá? Da primeira lei de Mendel, tá certo? Então a gente vai encerrar isso aqui, a primeira lei de Mendel é na aula de hoje. Aí a partir das próximas aulas a gente vai começar a segunda lei de Mendel. Polialelias alelos múltiplos, pessoal, na realidade são genes, ou no caso um genes, que ele vai condicionar várias características diferentes, tá certo? Como principal exemplo dos polialelias alelos múltiplos, nós temos as pelagens de coelho, ok? A pelagem de coelhos, pessoal, ela é o exemplo mais clássico que temos no reino animal, né? Em animais de polialelia, ou seja, alelos múltiplos, tá certo? Em coelhos, gente, essa pelagem de coelhos, a gente tem um genes que ele vai condicionar 4 características diferentes, ou seja, ele tem os seguintes genes. O gene responsável pela pelagem é o Czão, o C, né? O gene C. Esse gene C, no caso aqui, ele é dominante, ele vai condicionar a pelagem agouti ou selvagem. Agouti ou selvagem. O Czão CH, ele condiciona a pelagem chinchila. O Czão H, ele vai condicionar pelagem Himalaia. E o Czinho, ele condiciona pelagem alpina. Como vocês podem ver aqui, pessoal, apenas um único genes, ele condicionou 4 características diferentes, tá certo? Nesse caso, a gente diz que são alelos múltiplos, são características distintas, condicionadas pelos mesmos genes. No caso aqui é o gene Czão, ele condiciona, quando ele está Czão, ele condiciona a pelagem agouti, quando ele está Czão CH, no caso um expoente CH, ele condiciona a pelagem chinchila. O Czão com expoente H, ele condiciona a pelagem Himalaia. E o Czinho, que é o gene recessivo, ele vai condicionar a pelagem albina, tá certo? Então, ó, esses 4 genes aqui, pessoal, eles representam cada característica dessas aqui. Como vocês podem ver, na realidade, como a gente sabe, na genética, ocorre que geralmente os genes, eles dominam em relação a outros genes, certo? Aqui nesse caso, ele não vai fugir à regra, tá certo? O Czão, gente, ele domina em relação a todos os outros. Vou até colocar aqui, ó, ordem de dominância. O Czão, ele domina em relação a todos os outros. O Czão chinchila, a pelagem chinchila, ela é dominante em relação ao Himalaia e ao albino. O Himalaia, ele domina apenas o albino. E o albinismo, como é a característica recessiva desse caso, ele é dominado
por todos. Ou seja, o albino ele só vai se manifestar nesse caso em dose dupla, tá certo? Ó, isso aqui é um exemplo de polialelia, alelos múltiplos. Como a gente pode ver, são todos condicionados pelo mesmo gene, só que esses genes, eles vão determinar características diferentes e os genes, eles têm dominância em relação aos outros genes iguais a eles. Por exemplo, o agouti ele domina em relação ao chinchila, que é dominante em relação ao himalaia, que domina o albinismo, tá certo? Lembrando que o agouti ele é dominante sobre todos. Ele é dominante sobre o chinchila, ele é dominante sobre o himalaia e ele é dominante sobre o albino. O chinchila ele é dominante em relação ao himalaia e ao albinismo. Já o himalaia ele só domina o albinismo, tá certo? Bom, em relação ao que nós vimos falando sobre os alelos múltiplos, como eu já havia falado, um gene ele condiciona várias características diferentes. Eu coloquei aqui uma tabela para vocês observarem como é que funciona, gente, esses alelos múltiplos dentro da biologia, tá certo? Ó, por exemplo, aqui a gente tem o fenótipo e o genótipo. Lembrando que fenótipos são as características externas, ou seja, são as características que a gente consegue observar, e os genótipos são os genes, tá certo? A primeira que eu coloquei aqui foi o selvagem ou o agouti. Como eu falei lá atrás, a característica selvagem ela é dominante em relação a todas as outras características, ou seja, ela é dominante em relação ao chinchila, o himalaia e o albinismo. Como consequência, o selvagem ele possui uma maior quantidade de alelos, uma maior quantidade de alélicas, certo? Porque ele, para se manifestar, ele pode ser dominante, 100% dominante homozigoto, que é cisão e cisão. Ele pode ser heterozigoto para chinchila, ou para himalaia, perdão. Ele pode ser, ou chinchila mesmo, da himalaia, CH é chinchila. Ele pode ser heterozigoto para chinchila e ele também pode ser heterozigoto para albinismo. Ou seja, para a característica selvagem se manifestar, para ela se manifestar, ela precisa ser uma dessas quatro aqui, ó. Ou ela vai ser dominante homozigota, ou ela vai ser heterozigota chinchila, ou vai ser heterozigota himalaia, ou vai ser heterozigoto para albinismo. Qualquer um desses quatro genes aqui, desses quatro alélicos, eles vão condicionar a característica selvagem. Já o chinchila ele é dominante em relação ao himalaia e ao albinismo. Para ele se manifestar, ele pode ser homozigoto, chinchila, ou seja, ó, aqui ele é homozigoto chinchila. Ele pode ser heterozigoto para himalaia e ele também pode ser heterozigoto para albinismo. O himalaia, ele só domina em relação ao albino. Como ele só domina em relação ao albino, para ele se manifestar, ele precisa ser homozigoto para himalaia, ou ele pode ser também heterozigoto para albinismo. Já o albinismo, por ele ser a característica recessiva, ele só irá se manifestar em dose dupla. Como a gente já sabe, características recessivas só se manifestam em dose dupla. Por isso que para o albinismo se manifestar, ele vai ser Czinho, tá certo? Bom, pessoal, eu vou colocar aqui um exemplo para ficar melhor, né? Para vocês entenderem melhor como é que funciona a polialelia. Tá? Eu coloquei um exemplo aqui para a gente começar a fazer essas coisas de polialelia, que diz o seguinte: qual a proporção esperada de descendentes no cruzamento entre uma fêmea himalaia heterozigota e um macho albino? Ó, preste atenção, gente, que ele disse que essa fêmea
ela é Himalaia heterozigota. Como nós vimos no quadro anterior, lá dizia o seguinte: para a característica Himalaia, só existe duas possibilidades. Ou ela vai ser Himalaia homozigótica, ou ela vai ser Himalaia heterozigota. Só que a única possibilidade que existe para a característica Himalaia ser heterozigota é quando ela é Himalaia heterozigota para albinismo, certo? Foi o que nós vimos lá no quadro anterior. Ou seja, a minha fêmea, ela tem como genes Czinho, porque ela é Himalaia heterozigota, e só existe uma possibilidade para ela ser heterozigota, que é quando ela é heterozigota para albinismos. E foi cruzado com um macho. Esse macho, ele era o quê? Albino. Não é macho. É macho. Ou seja, só existe também uma possibilidade, gente, para o albinismo, porque a gente sabe que o albinismo ele é uma característica recessiva, e características recessivas só se manifestam em dose dupla. Ou seja, o meu macho ele vai ser Czinho. Esse cruzamento eu vou fazer por ordem distributiva, tá, gente? Mas aí vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. Vocês fazem utilizando a ordem distributiva, ou vocês podem estar utilizando também o quadro de Pinheiro, tá certo? Ordem distributiva. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Segundo com primeiro e segundo com o segundo, certo? Ó, primeiro com primeiro, Czinho. Primeiro com segundo, Czinho. Segundo com segundo. Bom, segundo com primeiro, Czinho. E segundo com segundo, Czinho. Ó, reparando aqui, gente, esses dois são iguais e esses dois aqui também são iguais, tá certo? Bom, esse aqui, ele é o CHCzinho. CHCzinho, ele é uma característica heterozigota. Como aqui é CH Himalaia, por consequência, ele é heterozigoto para albinismo, só que ele é Himalaia. Logo, essas duas características aqui, elas vão ser Himalaia. E aqui é Czinho, ou seja, duas características recessivas. E aqui no caso, ela vai ser albina. Ele está perguntando qual a proporção esperada. No caso aqui, a proporção esperada vai ser de 50% Himalaia e 50% albinismo. Ou seja, 50% dos descendentes vão ser Himalaia e 50% dos descendentes vão ser albino. Só para explicar, aqui é 50% pelo seguinte, ó. A gente tem 4, e aqui ficou metade, e aqui ficou metade, certo? Metade é a mesma coisa que 50%, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Bora lá, pessoal. Exemplo de número 2, tá certo? Um coelho selvagem foi cruzado várias vezes com uma fêmea chinchila, produzindo descendentes selvagens, chinchilas e albino. Tá? O que a questão está dizendo nesse início? Que um coelho selvagem foi cruzado com uma fêmea chinchila e desse cruzamento nasceram diversos coelhinhos. Sendo esses coelhinhos selvagens, chinchilas e albino. Ou seja, nasceram 3 tipos diferentes de pelagens dos filhotes. Selvagem, chinchila e albinos. A questão ela pergunta o seguinte: estabeleça os genótipos. Esse estabeleça os genótipos, pessoal, nada mais é do que você determinar os genótipos, tá certo, dos pais e a proporção que se pode esperar para os diversos filhotes nascidos. Aqui essa questão está pedindo para vocês fazerem 2 coisas. É determinar os genótipos dos pais
e determinar a proporção esperada para esse cruzamento, tá? Ou seja, no caso aqui, é para os filhotes nascidos, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar os genótipos, porque eu não consigo determinar a proporção sem saber do genótipo, tá certo? Para me determinar o genótipo, eu tenho que me atentar ao seguinte. Ele disse que o coelho era o quê? Selvagem, tá certo? Se o coelho é selvagem, eu já sei que ele vai ter pelo menos o gene cesão, tá? Vou colocar aqui, ó, selvagem. Se ele é selvagem, ele vai ter pelo menos o gene cesão. Ok? A fêmea ela é chinchila. Se ela é chinchila, ela vai ter que ter obrigatoriamente o gene cesão CH, certo? Selvagem. Qual é o gene que determina o selvagem? O cesão. Qual é o gene que determina o chinchila? Cesão CH. Bom, eu já sei o primeiro alelo. Agora falta descobrir o segundo alelo, tá certo? A questão, ela me disse que nasceram filhotes selvagens, chinchilas e albinos. O que foi que a gente viu? Que para nascer descendentes selvagens, ele tem que ter pelo menos o gene cesão. Para nascer chinchila, ele tem que ter pelo menos o gene cesão cesinho. Ele disse que nasceu albino, certo? Albino. A gente viu lá naquele quadro anterior que a característica para albinismo ela é recessiva. E por ela ser recessiva, só existe uma possibilidade para ela se manifestar. Ou seja, quando ela está em dose dupla. Ou seja, o albinismo ele só irá se manifestar quando ele tiver Czinho. Se o albinismo ele só se manifesta quando ele está Czinho e nasceram filhotes albinos, o que é que isso significa dizer? Que um Czinho veio do pai e o outro Czinho veio da mãe. Porque a gente sabe que quando tem o cruzamento, um gene vem do pai e o outro gene vem da mãe. E como ele tem filhotes albino, e albino é Czinho, um Czinho veio do pai e o outro Czinho veio da mãe. Por consequência, aqui o outro alelo que estava faltando é Czinho. Com isso aqui, eu determinei os genótipos dos pais. Quais são os genótipos dos pais? Os genótipos dos pais vão ser Czão, Czinho e Czão, CH, Czinho, tá certo? Isso aqui são os genótipos dos pais. Agora ele quer saber o quê? A proporção esperada para os filhotes nascidos. Para me determinar a proporção, no caso a proporção esperada, basta eu fazer os cruzamentos. Vou fazer a ordem distributiva, primeiro, segundo, primeiro e segundo. Aqui no caso vai ficar Czão, CH. A gente viu que aqui ó, a gente tem Czão, CH. O Czão ele é dominante em relação a todos os outros genes. Por consequência, o Czão aqui ó, ele vem primeiro. Czão, Czinho, um dominante e um recessivo, isso não tem nem o que questionar. O dominante sempre vem primeiro. Agora a gente tem Czinho, Czão, CH, mais uma vez. A gente tem um gene dominante, que é o Czão, CH, e um recessivo. O dominante sempre vem primeiro. E por último, Czinho. Logo, quais são as proporções esperadas para nascer aqui, pessoal? Bora lá. Ó, esse aqui, ele vai nascer que cor? Pelo que nós vimos lá naquele tabela, Czão, CH, ele é o quê? Ele vai nascer com pelagem agute ou selvagem, tá? Esse aqui ele vai nascer com pelagem agute. Esse aqui, Czão, Czinho, o Czão, ele também vai nascer com pelagem agute. Esse aqui, Czão, CH, Czinho, ele vai nascer com pelagem chinchila. E esse aqui vai nascer com pelagem
albina. Ou seja, qual é a proporção esperada? A gente tem 4, desses 4, 2 vão nascer agute ou selvagem, tá? Lembrando que agute e selvagem é a mesma coisa, tá certo, pessoal? 2 vão nascer com pelagens agute, 2 de quanto? 2 de 4, tá certo? Se é 2 de 4, eu vou colocar aqui, ó. 2 de 4 vão nascer agute. Quantos vão nascer chinchila? 1 de 4. Quantos vão nascer albino? 1 de 4 também. Vou colocar aqui as proporções. Tá certo? Primeiro para agute ou selvagem. Depois para chinchila. E depois para o albino. Bora lá. Qual é a porcentagem de coelhos agute? 2 de 4. 2 de 4, pessoal, é a mesma coisa que 50%, tá? Se você dividir 2 dividido para 4, vai dar 0,5. 0,5 multiplicado por 100, 50%. Quantos vão nascer chinchila? 1 de 4. Ou seja, 1/4 é a mesma coisa que 25%. E albinismo também, como ele é 1/4, é a mesma coisa que 25%. Ou seja, quais são as minhas proporções esperadas? 50% agute, 25% chinchila e 25% albinismo. Espero que vocês tenham entendido. Bora lá, pessoal. Exemplo de número 3. Cruzando-se um coelho chinchila com uma fêmea albina, é possível nascer filhotes Himalaia e selvagens? Bom, essa questão ela está dizendo que foi cruzado um coelho chinchila com uma fêmea albina, tá certo? Aí ele está perguntando se é possível nascer filhotes Himalaias e chinchila. Bora lá. Foi cruzado um coelho chinchila e com um coelho albino. Chinchila, pessoal, para ele ser chinchila, o que é que precisa ter? Um Czão CH. Tem que ter Czão CH para ele ser chinchila. Albino a gente sabe que é uma característica recessiva e ele só se manifesta quando tem Czinho. Aí a questão ela pergunta o seguinte: é possível nascer coelhos himalaias e selvagens? Bom, a característica chinchila, um coelho ser chinchila, pessoal, o chinchila ele só tem 3 genótipos possíveis, que são Czão CH, Czão CH. Nesse caso, ele é dominante, homozigoto. Ele pode ser Czão CH, Czão H. Nesse caso, ele é chinchila, heterozigoto para Himalaia. Ele pode ser Czão CH e Czinho. Nesse caso, ele é chinchila, heterozigoto para albinismo. Ou seja, como o coelho ele é chinchila, ele pode ter somente esses 3 tipos de genótipos possíveis para ele, tá certo? Se só tem esses 3 genótipos possíveis para ele, a questão ela pergunta o seguinte: é possível nascer filhotes himalaias? E eu digo para vocês, sim, é possível nascer filhotes himalaias, desde que o outro gene aqui que está faltando seja o Czão CH, tá certo? Ou seja, sim, é possível nascer filhotes himalaias, desde que esse gene aqui seja Czão H, ou seja, Czão H que é Himalaia. Por quê? Porque quando a gente fizer o cruzamento, ele vai ficar Czão CH Czinho, Czão CH Czinho, CH Czinho, CH Czinho. Se o outro gene que eu colocar aqui for CH, vai acontecer o quê? 50% dos descendentes serão chinchila e 50% dos descendentes serão Himalaia. Logo, é sim possível nascer filhotes Himalaia. Mas é possível nascer filhotes selvagens?
A resposta é não, não é possível nascer filhotes selvagens. Por quê? Porque a característica selvagem, gente, ela é dominante em relação a todas as outras, ou seja, ela é dominante em relação ao chinchila, o Himalaia e o mamute. Como a gente tem coelhos chinchila e coelhos albina, a característica selvagem ela é impossível de acontecer, tá certo? Só pode nascer característica selvagem se eu estiver cruzando pelo menos um dos dois tem que ser selvagem, tá certo? Ou seja, só vai nascer descendentes selvagens se um dos dois for selvagem. Por exemplo, se eu estiver cruzando aqui um chinchila com um albino e nascer um selvagem, é impossível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa coelha pulou a cerca, tá certo? Porque não tem como nascer coelho selvagem se eu cruzar um chinchila com um albino. Para nascer selvagem, ela vai ter que ser cruzada com um coelho que seja selvagem, tá certo? Então é impossível nascer selvagem, certo? Espero que tenham entendido. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver agora sistema ABO. O sistema ABO ele vai tratar sobre as tipagens sanguíneas e seus efeitos como as transfusões sanguíneas, tá certo? Só que aqui a gente vai estudar mais a parte genótica, tá certo? O sistema ABO ele foi descoberto lá no iníciozinho do século XX por um austríaco chamado de Karl Landenstein, tá certo? Esse Karl Landenstein, ele se interessou, né, no estudo do sangue e ele pegou várias amostras de sangue humano e começou a misturar. Virou um vampirão na época lá, né? Ele começou a misturar esses sangues. E ele descobriu que ao misturar alguns tipos de sangue, esses sangue eles coagulavam. E quando ele misturava outros tipos de sangue, esses sangue não coagulavam, tá certo? O que foi que ele concluiu com isso? Ele concluiu com isso que na espécie humana existem 4 tipagens sanguíneas diferentes e ele deu a essa tipagem, a esses 4 tipagens sanguíneas, ele chamou de sistema ABO. E esse sistema ABO, ele foi formado por 4 grupos. O grupo AB, o grupo A, o grupo B e o grupo O. Tá? E isso daí, até hoje, é isso que forma o sistema ABO. São os 4 grupos, que é o grupo AB, o grupo A, o grupo B e o grupo O. Esses 4 grupos, eles formam o sistema ABO. E no sistema ABO, pessoal, no nosso sangue, existem 2 proteínas bastante importantes para a gente estudar, que são os aglutinogênios e as aglutininas. Tá? Os aglutinogênios e as aglutininas, eles estão presentes no sistema ABO porque eles estão presentes no nosso sangue. No sangue humano, a gente pode encontrar 2 proteínas denominadas aglutinogênios A e aglutinogênios B. Tá? Esses aglutinogênios, eles são responsáveis... Perdão. Eles são responsáveis por determinar o nosso fenótipo sanguíneo, tá certo? O que é o fenótipo sanguíneo? É a sua, a minha, a nossa tipagem sanguínea, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem um sangue A é o fenótipo, que é A. Esse fenótipo, eles são determinados pelos aglutinogênios, lembrando que nosso corpo, ele pode possuir 2, no máximo até 2, tá? A gente pode ter nenhum ou 2 aglutinogênios. Isso vai depender da tipagem sanguínea que a gente vai ver já já, tá? Que são os aglutinogênios A e os aglutinogênios B. O nosso sangue ele também ainda possui 2 outras proteínas, só que essas proteínas elas são encontradas no nosso plasma, no plasma sanguíneo, que são as denominadas aglutininas. O nosso sangue, o nosso corpo, ele pode possuir até 2 aglutininas também, que é a aglutinina anti-A e as aglutininas anti-B, tá certo? Cada tipagem sanguínea, pessoal, ela vai possuir os seus aglutinogênios e vai possuir as suas aglutininas, tá certo? Bom, como eu falei para vocês,
O sistema ABO ele é composto por 4 grupos sanguíneos, que são o grupo AB, o grupo A, o grupo B e o grupo O. Cada um desses grupos, pessoal, eles vão possuir os seus aglutinogênios e as suas aglutininas. Lembrando, gente, que aglutinogênios e aglutininas são proteínas que alguns tipos não podem entrar em contato com a outra, porque vai ocasionar a coagulação do sangue, tá certo? A gente vai ver isso já já, como é que ocorre esse processo de coagulação. Ó, o grupo sanguíneo AB, gente, ele vai possuir os 2 tipos de aglutinogênios. Lembrando que a gente tem 2 tipos de aglutinogênios, aglutinogênios A e aglutinogênios B. O grupo sanguíneo AB, ele possui aglutinogênios A e aglutinogênios B. Porém, ele é desprovido, ou seja, ele não possui aglutininas, tá? O grupo sanguíneo AB, ele não possui aglutininas. O grupo sanguíneo A, ele vai possuir aglutinogênios A, tá certo? Aglutinogênio A, porque ele é do tipo A. Lembrando que o aglutinogênio, ele é que determina o fenótipo, tá certo? Ó, aqui como é AB, ele vai possuir os 2, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Tipagem sanguínea A, ele possui aglutinogênios A e ele vai possuir aglutininas anti-B. Esse anti-B, gente, ele quer dizer isso mesmo. Ele não pode receber aglutinogênios do tipo B. Por isso que ele é anti-B. Não pode receber aglutinogênios B. O tipagem sanguíneas B, ele possui aglutinogênios B, porque ele é de tipagem sanguínea B, e ele vai possuir aglutininas anti-A. Ele é desprovido de, ou no caso, ele possui aglutininas anti-A. O que isso quer dizer? Que ele não pode receber aglutinogênios do tipo A, tá certo? O grupo O, ele não possui aglutinogênios, tá certo? Ele é desprovido de aglutinogênios, ele não vai ter o aglutinogênio A e nem o B, porém, ele possui tanto as aglutininas anti-A e anti-B, tá? O sangue do tipo O, ele não possui aglutinogênios, porém, ele possui os 2 tipos de aglutininas, que é o anti-A e o anti-B, tá certo? Por isso, quem tem o sangue do tipo O, ele só pode receber do tipo O, porque ele vai possuir os 2 tipos de aglutinogênios. Se ele receber, por exemplo, um sangue do tipo A, o tipo A tem o quê? Ele tem aglutinogênios do tipo A. Por consequência, ele vai reagir com o anti-B, tá certo? Se ele receber do tipo B, ele tem aglutinogênios B, por consequência, ele vai reagir com o anti-A. E se ele vai reagir com o anti-A, vai coagular. E o AB, esse é que é pior mesmo, né? Porque ele possui os 2 tipos, que é o aglutinogênios A e aglutinogênios B, tá certo? A gente vai ver agora, gente, como é que se faz o processo de transfusão sanguínea, tá certo? Bom, pessoal, para a gente fazer a determinação da tipagem sanguínea, basta que a gente utilize um soro, tá? Esse soro, ele pode ser o soro anti-A e o soro anti-B. Lembrando que nesse soro, pessoal, ele contém aglutininas, tá certo? Ou seja, o que são essas aglutininas? As aglutininas, ao entrar em contato com aglutinogênios de tipo diferente, o sangue ele vai coagular, tá certo? Ou seja, vai coagular. E isso que faz com que determinamos a tipagem sanguínea. Por exemplo, se eu colocar soro anti-A e soro anti-B, ó, essas bolinhas vermelhas, gente, elas representam gotinhas de sangue, tá certo? Se eu colocar um soro anti-A aqui e um soro anti-B aqui e houver a ausência de aglutinação, ou seja, nenhuma das 2 gotas coagulou, o que é que isso significa? Isso significa que
esse sangue ele é do tipo, ou do tipo não, do grupo, né, gente? Esse sangue ele é do grupo O. Por que ele é do grupo O? Porque houve a ausência de aglutinação. Por que houve a ausência de aglutinação? Porque essas gotas elas não vão possuir aglutinogênios, nem aglutinogênio A, que iria reagir com o anti-B, e nem aglutinogênios A, ou aglutinogênios B, que iria reagir com o anti-A, tá certo? Por isso que houve a ausência de aglutinação, porque esse sangue ele não possui aglutinogênios nem A e nem aglutinogênios B. Já se eu colocar o soro anti-A e anti-B e houver a aglutinação nas duas gotas, o que é que isso significa? Que esse sangue ele vai pertencer ao grupo AB. Por que ele vai pertencer ao grupo AB? Porque o grupo AB, como nós vimos agora há pouco, ele possui os dois tipos de aglutinogênios. Eles possuem os aglutinogênios A e os aglutinogênios B. Ou seja, ele iria reagir com os dois ele iria reagir tanto com o anti-A quanto com o anti-B. Ou seja, as duas gotas iriam coagular. Ou seja, se há aglutinação nas duas gotas, isso quer dizer que ele possui os dois tipos de aglutinogênios. Ele possui o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Por consequência, as duas gotas iriam coagular. Logo, ele pertence ao grupo B. Aqui, gente, a gente tem aglutinação apenas na presença do grupo anti-A. Ou seja, o que seria esse anti-A? Se eu colocasse aqui o soro anti-A e o soro anti-B, e houvesse apenas a aglutinação na presença do anti-A, isso significa o quê? Que ele teria aglutinogênios. Só um segundo, gente, tem que bater no aqui. Pronto. Como eu estava dizendo, pessoal, se eu colocar um soro anti-A e um soro anti-B aqui e houver a aglutinação apenas na presença do anti-A, esse sangue ele vai pertencer ao grupo A. Por que é o grupo A? O grupo A ele possui aglutinogênios A, tá certo? Se ele possui aglutinogênios A, esse anti-A ele reage com aglutinogênios A, ligando-se, tá certo? Essas aglutininas anti-A ele vai ligar com o aglutinogênio A e eles vão coagular, tá certo? Já se eu colocar aqui eu tenho duas gotas, e eu colocar o soro anti-A e o soro anti-B, e houver a aglutinação apenas na presença do anti-B, esse grupo ele vai ser do grupo B. Mesmo esquema. Anti-B reage com aglutinogênio B, tá certo? Por isso que há a aglutinação na presença do anti-B. Por isso, pessoal, que o sangue A ele possui anti-B. Ele possui aglutininas anti-B. Por isso que uma pessoa que tem um sangue A, ela não pode receber um sangue do tipo B, por exemplo. Por quê? O sangue do tipo B, ele possui aglutinogênios B. O sangue do tipo A, ele possui aglutininas anti-B. Ou seja, esse anti-B do grupo A, do sangue A, ele iria reagir com o aglutinogênio B e iria coagular. Por isso que uma pessoa que tem o sangue A não pode receber do sangue B, porque o aglutinogênios do grupo A iria reagir, no caso, o aglutinogênios do grupo B, que é B, iria reagir com as aglutininas do grupo A, que é anti-B, tá certo? E é assim que a gente determina a tipagem sanguínea. Se eu colocar o anti-A e o anti-B e não houver aglutinação, grupo O. Se eu colocar o soro anti-A e o soro anti-B e houver aglutinação nas duas gotas, grupo AB. Se eu colocar o anti-A e o anti-B e houver aglutinação apenas na presença do anti-A, grupo A. Se eu colocar anti-A e anti-B e houver a coagulação, ou seja, a aglutinação apenas na presença do anti-B, esse sangue vai ser do grupo B. Espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre as transfusões sanguíneas. Tá? Como nós vimos anteriormente, a gente viu como determinar a tipagem sanguínea,
E a gente viu também que quando a gente mistura ou junta um tipo sanguíneo, por causa das aglutinogênias e das aglutininas, esse sangue, eles tem a aglutinação, ou seja, eles coagulam, tá certo? Por isso que nem toda tipagem sanguínea pode receber, por exemplo, uma tipagem sanguínea não pode receber uma determinada tipagem sanguínea, tá certo? Por isso que a gente vai ver agora transfusões possíveis. Eu escrevi isso aqui, ó, parece meio bagunçado e doido, mas vocês vão entender como é que funciona, gente, as transfusões sanguíneas. Por exemplo, eu vou começar aqui, ó, isso aqui são os grupos sanguíneos, tá? Aqui, ó, tem grupo A, grupo O, grupo B e grupo AB. Aqui, grupo AB, grupo A, grupo O, grupo B, tá certo? Eu vou começar pelo grupo O. Por que eu vou começar pelo grupo O? O grupo O, como vocês sabem, ele não possui aglutinogênios. Ele não possui nem o aglutinogênio A e nem o B. O que é que isso significa? Que por ele não possuir aglutinogênios, quando ele vai doar para outra tipagem sanguínea, aquelas tipagens sanguíneas, elas vão ter aglutininas. O sangue O, por não ter aglutinogênio, gente, ele não vai coagular com a presença de nenhum tipo de aglutinina, tá certo? No caso, a anti-A e a anti-B, porque ele não possui aglutinogênios. O sangue O, por ele não possuir aglutinogênios, ele pode doar para todas as outras tipagens sanguíneas. Por isso que o grupo O, ele é conhecido como doador universal. Por que doador universal? Porque ele pode doar para todas as outras tipagens sanguíneas. Ou seja, o grupo O, ele pode doar para o grupo A? Sim, ele pode doar para o grupo A. Ele pode doar para o grupo B? Sim, ele pode doar para o grupo B. O sangue O pode doar para o grupo AB? Ele também pode doar para o grupo AB. Lembrando que o grupo O ele não possui aglutinogênios, tá certo? Eu já sei que o grupo O, ele doa para o grupo A, para o grupo B, para o grupo AB e também para o grupo O, tá? Toda tipagem sanguínea, ela doa para a sua própria tipagem sanguínea, tá certo? Agora, ele doa para todas as outras. Mas e receber? Ele só recebe, pessoal, do grupo O, tá certo? O grupo O, ele pode doar para todas as outras tipagens sanguíneas, mas receber, ele só pode receber do grupo O. Por que ele só pode receber do grupo O? Porque o grupo O, ele possui os dois tipos de aglutininas, tanto a anti-A quanto a anti-B. Por exemplo, se o grupo O recebesse do grupo A, o que é que o grupo A tem? O grupo A, ele possui aglutinogênios do tipo A. Ele iria reagir com as aglutininas A e, consequentemente, o sangue coagularia. O grupo AB ele possui os dois tipos de aglutinogênios. Aí seria a coagulação em dobro. O grupo B, a mesma coisa. Eles possuem aglutinogênios B. Como o sangue O possui anti-B, ele iria coagular também, tá certo? Ou seja, o grupo O, ele doa para todas as outras tipagens sanguíneas, mas ele só pode receber do grupo O. Bora falar agora um pouquinho do grupo AB. O grupo AB, pessoal, ele é conhecido como receptor universal, tá certo? Por que receptor universal? Porque o grupo sanguíneo AB, ele pode receber de todas as outras tipagens sanguíneas, tá certo? Por isso que quem tem o sangue do tipo AB, ele é muito bom para receber doações, se precisar, claro, né? Porque ele pode receber de todas as outras tipagens sanguíneas, diferente do grupo O. O grupo O, ele é muito bom doador, agora receptor não é, porque ele só recebe do tipo O. O grupo AB, ele recebe do grupo A, ele recebe do grupo O e ele recebe também do grupo AB. E, claro, ele recebe também do grupo AB. Agora, doar, para vocês verem como o grupo sanguíneo ele é egoísta. Ele recebe de todo mundo, mas na hora de doar, o grupo sanguíneo AB, ele só pode doar para outro grupo sanguíneo AB, ele é muito egoísta. Diferentemente do grupo O, que ele é altruísta, né? Ele doa para todo mundo, mas só recebe dele mesmo. O grupo sanguíneo A, ele pode receber do O
ele pode doar para o AB e, claro, ele pode doar para o A, que recebe também do grupo A. E o grupo sanguíneo AB, a mesma coisa. Ele recebe do grupo O, ele pode doar para o grupo AB e para o grupo B, e ele recebe do grupo B também, tá? E através disso aqui a gente pode determinar as possíveis transfusões, tá? Transfusões possíveis, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, falando do sistema ABO ainda, né, continuando, bora envolver a genética no meio, né? Até agora a gente só falou do grupo ABO, de como de que constitui os grupos sanguíneos e essas coisas, tá certo? Mas aqui a gente está estudando a biologia, né? E genética principalmente. Então a gente vai estudar agora a genética envolvendo os grupos, no caso o sistema ABO, certo? A genética dos grupos ABO, tá? Lembrando, gente, que no sistema ABO nós possuímos 3 tipos diferentes de alelos para determinação das tipagens sanguíneas. Quais são esses alelos? Nós temos os alelos IA, o alelo IB e o alelo Izinho, tá certo? Esses 3 alelos, eles são responsáveis por determinar todas as tipagens sanguíneas. Lembrando que por eles serem iguais, isso aqui também são alelos múltiplos. Lembrando que são alelos múltiplos, o mesmo gene condiciona várias características diferentes. A mesma coisa acontece aqui, ó. O gene I, que é um só, ele determina as 4 tipagens sanguíneas diferentes, tá certo? Os genes IA e IB, eles são dominantes, tá? O IA e o IB, eles são dominantes e por eles serem dominantes, eles dominam em relação ao grupo, ao Izinho. O Izinho, ele é recessivo, tá? Lembrando que letra minúscula representa recessividade. O IA e o IB são dominantes e o Izinho, ele é recessivo, tá certo? Em relação ao IA e ao IB, eles são codominantes. O que são características do codominante, gente? São aquelas que nenhuma vai prevalecer em relação à outra e, consequentemente, vai aparecer uma nova característica, tá certo? Isso que são codominantes, tá certo? Logo, o IA e o IB, eles são iguais, ou seja, eles são codominantes, mas eles são dominantes em relação ao grupo Izinho, ok? Bom, pessoal, para a gente concluir um pouco sobre o sistema ABO, a gente vai falar agora do sistema ABO e seus respectivos genótipos, tá certo? Cada grupo sanguíneo, ele vai possuir o seu respectivo genótipo. Tem o fenótipo e o genótipo. Por exemplo, o grupo A, ele possui como os fenótipos os genes IA e A. Nesse caso, IA e A, ele é o quê? Ele é dominante homozigoto, tá certo? Nesse caso, ele é homozigoto. Ou o grupo A, ele pode ter também como genótipo IA Izinho. Nesse caso, ele é heterozigoto. Então, existem esses 2 tipos de genótipos para o grupo A, que é IA e A, homozigoto nesse caso, ou IA Izinho, que é heterozigoto nesse caso. Para o grupo B, o grupo sanguíneo B, eles têm como genótipos IB, 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 lembrando que ele é homozigoto, e IB Izinho. Nesse caso, IB Izinho, ele é heterozigoto. Em relação ao grupo AB, só existe um genótipo possível para ele, que é IA e B, tá certo? O grupo sanguíneo B só tem um genótipo possível para ele, que é IA e B, tá certo? O grupo O também só tem um genótipo possível para ele, que é Izinho, Izinho. O grupo O, gente, ele é a característica recessiva, tá certo? Por isso que ele é Izinho, Izinho, e ele também só tem esse genótipo possível, ok? Bom, pessoal, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre o fator rhesus ou fator RH. O fator rhesus, pessoal, o fator RH, ele também foi descoberto, ou no caso foi estudado pelo mesmo cientista austríaco que descobriu o sistema ABO,
que foi o Karl Landstein. Só que o fator RH, o Karl Landstein, ele teve a ajuda de outro cientista chamado Alexander Einer, tá? Eles dois, pessoal, estavam fazendo experimento com sangue ainda, que eles eram vampiros, né? Mexendo tudo com sangue. Eles pegaram um macaco, no caso uma macaca, chamada macaca rhesus. Eles pegaram um sangue, um soro que tinha nela, tá? Esse soro foi denominado, ele foi injetado em cobaias, ou seja, em coelhos, em ratos, tá certo? Esse anticorpo tirado, esse soro tirado dessa macaca. Lembrando que a macaca rhesus, ela era da espécie macacas mulata, tá certo? Ele, ao ser injetado nas cobaias, em algumas cobaias, houve a aglutinação do sangue, ok? Essa aglutinação, ela ocorreu por causa da presença de uma nova aglutinina. Essa nova aglutinina, ela foi chamada de aglutinina RH, tá certo? Ou aglutinina, pera, vou um negocinho aqui, anti-RH. Essa aglutinina anti-RH, ela foi responsável por fazer essa coagulação nas cobaias, tá certo? Esse fator RH ele também é chamado de fator rhesus, tá? É fator rhesus em homenagem à macaca rhesus, que foi dela que foi tirado no caso, esse soro que continha esses anti-RH, tá certo? O fator RH, pessoal, no caso o sistema RH, eles são dois. Nós temos dois tipos de sistema RH. Nós temos o RH+, e o RH-. O RH+, ele é o que possui as aglutininas anti-RH, tá certo? Então, o RH+, ele possui as aglutininas anti-RH. Já o RH-, ele não possui aglutininas anti-RH. Ou seja, o RH+, ele é o que possui as aglutininas anti-RH+, e o RH-, ele não possui as aglutininas, tá certo? O que é que isso vai influenciar no sistema BO? Isso influencia, pessoal, na hora de se fazer transfusões sanguíneas, tá certo? Por exemplo, uma pessoa que possui RH+, ela pode receber todas as tipagens sanguíneas, tá certo? Por que ela pode receber todos os fatores RH, ou seja, o RH+, ele pode receber tanto do RH+, quanto do RH-, tá certo? Já o RH-, por ele não possuir o anti-RH, ele geralmente não pode receber do grupo RH+. Geralmente, tá? Existe uma exceção, tá certo? Que funciona da seguinte forma. Uma pessoa, pessoal, que possui RH-, ao receber uma transfusão de uma pessoa que contém RH+, na primeira, tá? Isso na primeira transfusão sanguínea. Na primeira vez que ela recebe esse RH+, não haverá coagulações em grandes quantidades, tá certo? Ou seja, uma pessoa que tem RH-, ela pode receber de RH+? Sim, ela pode, mas apenas uma vez, tá certo? Porque na primeira vez, essa aglutinação, ela não vai ser grande, ela vai ser em pequenas quantidades, mas ela vai ficar armazenada no nosso corpo. Na segunda vez que a pessoa for receber uma transfusão, como o nosso organismo já teve uma transfusão anterior e o nosso organismo já produziu aglutinações anteriores, na segunda vez, essa aglutinação ela vai ser grande e, consequentemente,
pode levar a pessoa a óbito, tá certo? Então, quando a pessoa vai receber uma transfusão sanguínea que tem RH-, pela segunda vez, essa aglutinação ela vai ser em grande quantidade, viu? Por isso que é super importante que pessoas que possuem fator RH- só recebam de pessoas que possuem RH-, tá certo? Para que não venha acontecer esse tipo de coagulação. Por exemplo, uma pessoa que tem um tipo sanguíneo O negativo, esse O negativo, pessoal, quer dizer o seguinte, que ela pertence ao sistema do grupo O e o fator RH dela é RH-, tá? RH negativo. O negativo é o pior tipo de sangue, digamos assim, que a pessoa pode ter para receber. Porque uma pessoa que possui tipagem sanguínea O negativo, ela só pode receber de quem tem O negativo. Porque se ela receber de uma pessoa que tem O positivo, pode haver essa coagulação, tá certo? Então, quem tem RH negativo só pode receber de quem tem RH negativo. Preferencialmente, tá certo? RH positivo pode receber tanto de quem tem RH+, de quem tem RH-. Espero que vocês tenham entendido. O fator RH, tá, pessoal, tratando agora dentro da genética, eles podem ser representados da seguinte forma. Como genótipo, o RH+, ele vai ter como fenótipo Rzão, Rzão. O RH+, ele é dominante em relação ao RH-. O RH- é a característica recessiva e o RH+, é a característica dominante. Por ele ser dominante, o RH+, ele pode ter como genótipo Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Já o RH-, por ele ser recessivo, características recessivas só se manifestam em dose dupla, por isso que o RH-, eles têm como fenótipo Rzinho, Rzinho, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre uma doença hemofílica relacionada ao fator RH. Tá? Essa doença, atualmente, ela já não acontece muito por causa do avanço da medicina, tá certo? Mas ela pode sim ocorrer e ela é uma doença hemofílica relacionada ao fator RH. Essa doença ela é conhecida como eritroblastose fetal ou doença hemofílica do recém-nascido, DHRN. A doença hemofílica do recém-nascido, pessoal, ela é relacionada ao fator RH, só que ela é uma doença, digamos, bem específica. Ela tem, digamos, uma receita a ser seguida para que ela ocorra, tá? Para que aconteça a doença hemofílica do recém-nascido, é necessário que as condições sejam bem específicas, tá? Ou seja, as condições para a ocorrência da DHRN, a doença hemofílica do recém-nascido. Para que isso ocorra, para que apareça a DHRN, é preciso que seja, digamos, desse jeito. A mãe, ela tem que pertencer ao fator RH-, o pai, ele tem que pertencer ao RH+. Ou seja, a mãe ela tem que pertencer ao grupo RH-, ou RH negativo. O pai ele vai ter que ser RH+. E o primeiro filho, quando eu falo primeiro filho, tá, gente? Eu quero dizer o primeiro filho nascido com RH+. O primeiro filho que nasceu com RH+, ou seja, tem que nascer um primeiro filho com RH+, tá certo? Para que aconteça a doença hemofílica do recém-nascido. Ou seja, essa doença hemofílica do recém-nascido, ela nunca afetará o primeiro filho nascido com RH+, tá certo? Ela só vai afetar o segundo filho nascido com RH+. Por exemplo, esse casal aqui, onde a mãe é RH-, o pai é RH+, tiveram como primeiro filho uma criança com RH-. Essa criança, ela pode ter o DHRN? Não. RH-, crianças que possuem RH-, pessoal, elas nunca terão a doença hemofílica do recém-nascido, tá?
ela só afeta crianças que possuam RH+, e que tenham como pais o pai RH+, e a mãe RH-. Mas como é que essa doença ela acontece? Eu falei para vocês que uma pessoa que tem tipagem sanguínea, fator, no caso, RH-, ela não pode receber transfusão de quem tem RH+, porque pode acontecer o quê? A coagulação do sangue. Mas isso acontece na primeira transfusão sanguínea? Não, não acontece na primeira, mas apenas na segunda. Ou seja, quando a mulher está grávida, pessoal, e ela vai ter o filho, o que é que acontece? Essas crianças, no tanto caso a mãe como o filho, elas estão ligadas pelo cordão umbilical. E quando há o nascimento, tanto o sangue da mãe quanto o sangue da criança, eles entram em contato, certo? Eles entram em contato. O que é que vai acontecer? Como a mãe possui RH- e a criança possui RH+, é como se tivesse ouvido uma transfusão sanguínea ali no nascimento, porque tanto o sangue da mãe quanto o sangue da criança tiveram contato, e o corpo da mãe ela vai produzir fator RH, ou seja, a mãe não tinha fator RH, ela produziu fator RH. Como essa primeira criança RH+, ela nunca vai ter a doença, mas a segunda criança nascida RH+, lembrando que é RH+, RH- ela nunca é afetada, tá certo? A segunda criança nascida RH+, ela vai ter a eristoblastose fetal. Por quê? Como o corpo da mãe já tem esse fator RH presente em seu organismo, na segunda criança nascida, como ela já tem produzido, ela vai fazer com que a criança ela entre em contato. Quando os sangue entrarem em contato, essa segunda criança ela vai ter a doença por causa que o corpo, como a mãe já tem o fator RH em seu organismo, vai passar para a criança e vai fazer com que o sangue da criança coagule. Isso vai ocasionar digamos, algumas consequências, como, por exemplo, essa criança ela vai ter anemia profunda, ela vai possuir perturbações mentais, tá certo? Tudo isso por causa que a mãe já tinha esse fator RH presente no organismo, tá certo? Então, aí hoje em dia também, como as mulheres não têm mais 10, 15 filhos como antigamente, dificilmente essa doença hemofílica ela se manifesta, tá? Mas essas são as condições necessárias para que a eristoblastose fetal aconteça. Lembrando que se uma mãe tem o primeiro filho RH+, a segunda criança nascida for RH-, essa segunda criança ela não tem, tá? Mas se a terceira criança for RH+, ela terá a doença hemofílica do recém-nascido, porque ela já teve uma criança RH+, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, para a gente finalizar o sistema BO, só está faltando nós vermos agora o grupo sanguíneo do sistema MN. O grupo sanguíneo do sistema MN, pessoal, ele só é utilizado mesmo para fazer testes de DNA, tá certo? Ele não vai ter nenhuma influência na coagulação do sangue, porque ele não produz aglutininas, tá certo? Ele só produz aglutinogênios mesmos, que são os aglutinogênios M e os aglutinogênios N, tá certo? E, concluindo, ele só serve para fazer exames de DNA. O grupo MN, pessoal, ele tem como genótipo o grupo M, o grupo N e o grupo MN, tá certo? O grupo M, ele tem como fenótipo MM, porque ele é do grupo M. Do grupo N, ele vai ser como genótipo NN. E do grupo MN, ele vai ter como genótipo MN, tá certo? E é só isso. O grupo MN, ele só é isso mesmo. Ele só serve para fazer exames de DNA. E eles têm como genótipo bem simples. O grupo M vai ter como genótipo MM. Grupo N vai ter como genótipo NN. E do grupo MN vai ter como genótipo MN. Lembrando que eles são características codominantes, tá certo? Agora a gente vai ver alguns exemplos, tá certo, pessoal, para a gente encerrar o sistema ABO, ok? Bora lá, pessoal. Agora a gente vai ter um exercício para a gente fixar o conhecimento. Eu coloquei exercícios que envolvem tudo, tá? Sistema ABO, fator RH, sistema MN, ok?
diz o seguinte: uma criança do grupo sanguíneo A, fator RH positivo, grupo NN, ela pergunta se essa criança pode ser filha de um pai que pertence ao grupo O, fator RH positivo, MN, que é o grupo sanguíneo MN, e mãe AB, RH negativo, MN. Aqui, gente, é como se nós estivéssemos fazendo um exame de DNA. Tá? Exames de DNA, eles são feitos basicamente dessa forma. Então, eles comparam o sistema sanguíneo, o fator RH e o grupo MN, ok? Aqui nós estamos fazendo um teste de DNA aqui rapidinho. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, como são três coisas diferentes, que é grupo sanguíneo, fator RH e grupo MN, eu vou trabalhar separadamente, tá? E ver as possibilidades se pode ou não essa criança ser filha desse pai, ok? A primeira coisa, a criança ela é do grupo A, ok? Se a criança é do grupo A, ó, vou colocar aqui, ó, criança, grupo A. Se essa criança é do grupo A, quais são os genótipos possíveis para o grupo A? É IA, IA e IA, Izinho. Para essa criança pertencer ao grupo sanguíneo A, ela só pode ter essas duas possibilidades para genótipo, tá certo? A outra coisa diz que ela é RH+. RH+, possui como genótipos Rzão, 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 Rzinho. RH+, só tem essas duas possibilidades para genótipo também. E a última coisa que disse é que ela pertence ao grupo NN. Grupo NN, pessoal, só tem um genótipo possível, que é o próprio NN, tá? Só existe um genótipo possível para o grupo NN. Bora lá fazer os cruzamentos? Bom, primeiro, o pai. O pai, ele tem o quê? Sangue do tipo O, tá? Então, a gente vai fazer primeiro para o sangue. Como ele tem grupo O, o grupo O só existe uma possibilidade possível para genótipo do grupo O, que é Izinho, Izinho. A mãe, ela tem o quê? Grupo AB, certo? Se ela pertence ao grupo AB, só existe uma possibilidade também para que ela pertença ao grupo AB. Só existe um genótipo possível para o grupo AB, que é IA e B. Efetuando os cruzamentos, vai ficar, ó, primeiro com primeiro, IA, Izinho, IB, Izinho, IA, Izinho e IB, Izinho. Com esses cálculos, o que a gente pode concluir? Que 50% vai nascer IA, Izinho, e 50% vai ser IB, Izinho. O que é que a gente pode concluir com isso? Que tem 50% de chance dessa criança nascer com sangue do tipo A. Eu posso descartar esse homem como sendo o possível pai dessa criança? Não, ele ainda é o possível pai porque, ó, tem 50% de chance de nascer uma criança com sangue do tipo A. Então, pela tipagem sanguínea, a gente ainda não pode descartar ele como sendo o possível pai da criança. Então, a gente vai partir para o próximo, que é o fator RH, certo? Fator RH. Bom, o pai, ele tem como fator RH, RH+. RH+, como a gente pode ver aqui, existem duas possibilidades de genótipo, que é RR e Rzão, Rzinho. Como a questão não me disse qual era o segundo tipo de alelo, eu só posso colocar um Rzinho, tá certo? A mãe, ela tem como fator RH negativo. Então, vai ser cruzado com Rzinho, Rzinho. A criança, ela deu o quê? Ela deu RH+. Efetuando os cruzamentos, lembrando que a gente não sabe qual é esse alelo, tá certo? Então vai ficar Rzão, Rzinho, Rzão,
Rzinho, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Esse aqui eu não sei, eu vou colocar só um tracinho novamente. E aqui também. Ó, com isso, a gente pode concluir que 50% desses descendentes, ou 100%, porque se aqui for Rzão, aqui vai ser Rzão, aqui vai ser Rzão e vai dar 100%. Se aqui for Rzinho, aqui vai ser Rzinho, aqui vai ser Rzinho, tá certo? Então vai dar 50-50 ou 100%. A criança, ela é o quê? Ela é fator RH mais. Aqui a gente tem 50% de possibilidades de nascer uma criança RH, Rzão, Rzinho, ou seja, de nascer RH+. Eu posso descartar esse homem como sendo pai? Não, ele ainda pode ser pai da criança. Então, a gente vai analisar o que agora? O grupo MN, tá? O grupo MN, o homem, ele possui como grupo MN, e a mãe, ela tem como ela faz parte do grupo MN também. Logo, o que a gente pode fazer? Os cruzamentos vai ficar MM, MN, MN e NN. A criança tem como genótipo NN. Eu obtive MN? Sim. Eu obtive 25% de nascer uma criança MN, tá certo? Ou seja, aqui eu tenho 50% de nascer uma criança IA, Izinho, 50% dela nascer Rzão, Rzinho e 25% de nascer MN. Esse homem pode ser descartado como pai? Não, ainda não. Ele pode sim ser o possível pai dessa criança. Aqui no caso, para a gente ter certeza mesmo se ele é ou não, é apenas fazendo um exame mesmo de DNA, que ele vai analisar os genes. Mas, de acordo com as informações que nós temos, esse homem sim, ele é um possível pai para essa criança, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, gente. Estudem muito e até a próxima.